e com o pessoal que está nos assistindo é o seguinte. Já há pelo menos 5 anos que eu me recorde, a Federação Paulista de Futebol ela promove a transmissão de todos os jogos da Bezinha. De todos os jogos, Campeonato Não Paulista. só da Bezinha, né? A2, A3, a Bezinha, Copa São Paulo, Copinha, enfim. tudo quanto é campeonato tem sido transmitido. Aqui, né? E surgiu uma notícia, uma informação nos bastidores, como os outros gostam de dizer, né? Nos bastidores da notícia rola que um dirigente, eu vou até citar o time, o 15 de Jaú, Opa! estaria incomodado que tá rolando? com essas transmissões. Ô, louco, tá achando ruim? Tá achando ruim. Olha aí. Por quê? Qual E que é aí, a Jean? alegação desse dirigente? De que a transmissão ao vivo, pra galera de Jaú, pra galera da cidade, tem atrapalhado o público no estádio Zezinho Magalhães. Vixe. Eu peguei aqui, Luca, vou até citar rapidamente pro pessoal que tá ouvindo e nos assistindo, os públicos do 15 de Jaú nessa temporada, tá? Mas antes disso... Você é louco, hein, diretor? Você viu? Você O cara tem acha informação que- do público, mano. Você, Você acha que isso profissionalismo. interfere, de fato? Galera não tem ido ao estádio em Jaú porque tem sido transmitidos os jogos? Cara, assim, ó, eu acredito que alguma coisa sempre interfere. Né? Eu lembro quando eu morava em São Paulo que os jogos da primeira divisão não eram transmitidos para São Paulo quando tinha jogo em São Paulo. Então, assim, jogos do Corinthians em São Paulo não eram transmitidos para que não influenciasse. Só que nós estamos falando de time de massa. Né? Quando a gente está falando da transmissão da Globo, E uma aí tinha o transmissão lance do pay-per-view também, né? e outra, a Pra gente está vender. falando de transmissão com câmera de tudo que é lado. Você assiste numa televisão de 40 polegadas, de 48, de 55, de 60. É diferente. Quando você pega as transmissões da federação, elas não têm o mesmo nível, é uma câmera só. Então, assim, ela é feito para poder engajar, para poder ter essa informação. Porque, por exemplo, o jogo que não é transmitido de primeiras divisões, eles simplesmente eles têm todos os melhores momentos. Eles não são transmitidos, mas estão sendo gravados. Quando a gente está falando de Bezinha, de Copinha, salvo os grandes times da Copinha, mas quando a gente está falando aqui dessa série A2, A3, se você não tiver a transmissão, você não vai ter Acabou nenhuma quase noticiação tudo, né? daquele jogo. É como se ele nem tivesse Exatamente. existido, a não ser para quem foi. E aí você está falando assim, bom, você acha que realmente o que essa transmissão da FPF está tirando de você é mais relevante do que o que está agregando de gente que não é de Jaú, que é de familiares de todo o seu elenco de Jaú, familiar do elenco do time adversário, Lucas. cidade do time adversário. Mano, vende propaganda, cara. Pega patrocínio para poder engajar. Sabe- E aí você ganha de outro lado, enfim. Sabe o que rola na transmissão? Ó, primeiro, fechar aqui, não vai transmitir. Quem quiser ver o 15 vem pro estádio. Beleza. 1.500 pessoas, não sei quantos que vai dar se transmitir. Quanto que deu no último jogo? Mas assim, ó, primeira rodada o 15 estreou perdendo, 1.515. 1.515. Quarta rodada, 1.126. Transmitiu? Todos. Sétima rodada, 1.123. Perdeu em casa. Na oitava rodada, 959 pagantes. Ou Nessa seja, a última queda rodada, foi eu não tenho baseada os números. nas derrotas. Não, e não faz o menor Lógico. sentido, desculpa cortar, mas eu lembro do ano passado, 1 ou 2 anos, o 15 tava botando 3 mil pessoas no estádio todo domingo e com transmissão. Não, mas sabe, ô Jean, Com transmissão. Não é? quando Não eu tem- soube disso, Não faz sentido. Não faz o menor sentido. quando velho. eu soube disso, eu entrei em contato com o Luiz Carlos, parceiro nosso de trabalho de O transmissões e vulgo tal. Pingo. Isso, Pingo, Cê é LC, louco. enfim. Manja. Ele que faz lá já. Eu falei, o LC, e aí? Aí ele citou, né? Pô, a gente conversa com a galera de Jaú e o pessoal não tem ido no estádio, principalmente porque é mais um ano do 15 na Bezinha. Então o que precisa? O time lutar pelo acesso, inflamar, Ó, vamos... buscar o torcedor. Vamos, é a vamos campanha puxar. do time que faz Mas o tem que ser. torcedor ir pro Porque a estádio, gente né? estava fazendo a campanha agora do pessoal. Quem que foi para a final passada que a gente Não, a tava... gente tem o exemplo do Grêmio Prudente. Grêmio Prudente, mas quem que foi que passou pelo Grêmio foi que a gente do Ricardo José. Oliveira São José, me fugiu 11 aqui. mil pessoas. Você entendeu? Então, assim, o E São com José transmissão. com transmissão. É. Então, eu acho que não é esse o problema, porque a copinha do 15 de Jaú, a gente estava lá e transmitiu, quando foi o jogo do Flamengo, transmitiu pela Globo, irmão. Exatamente. Sport TV, não sei quem que acabou transmitindo, que a gente estava lá operando também.
né, trabalhando. Então, eu acho que isso é tentar desviar o foco real do assunto. O time não está bem e o público não está acompanhando o time. Então, quem que é culpado disso? Não é diretor, não é jogador, não é o elenco que está jogando bem ou mal, não é isso. A culpa é dos meninos lá que transmite. Aí 800 pessoas, 1.500 pessoas, tira a transmissão, sabe quantas vão a mais? 50 pessoas vão a mais. Nem isso, Luca, nem isso. Porque quantas pessoas tinham assistindo? Você tem mais ou menos essa informação? Mais ou Quantas menos 800, segundo e ele acha que esses 800 eram de Jaú. Não, nem... Pelo amor de ele Deus, tem que lembrar pô, tá que de tem brincadeira. adversário, Exato. Né? Tem os torcedores do outro time, né, Jean? Tem familiares, amigos, 90% parentes, ou jogadores. mais tá fora da cidade, por isso tá assistindo online. Exatamente. A gente tava conversando em off aqui, vai pegar a transmissão e falar, pô, quem tá assistindo essa transmissão? Tem torcedor do Parente dos Jaú na jogadores. cidade que tá assistindo? Até tem. Deve Mas ter. quem tá assistindo, a maioria é torcedor do time adversário, torcedores do 15 que moram fora de Jaú, familiar de jogador, amigo de jogador, tem muito, é o que mais Mas comenta. é o que mais tem. É o Exatamente. que mais comenta. E aí, pô... Sempre aí, assim, tipo ó, assim, eu sou tia do fulano. Eu sou... é, isso, perfeito. Aí o cara vem falar que a culpa do público ter caído no estádio é da transmissão. velho. Que quando não tem o que falar, fala qualquer coisa que dá certo, né? Cara, é sinistro. E outra, só para passar o pano nesse assunto, a federação ela dá uma oportunidade incrível para os times que realmente conseguem trabalhar. Marketing, Luca, pensa. Leva lá a torcida, ok, coloca 2.000 pessoas no estádio. Aí os patrocinadores exibem suas faixas, as suas placas de publicidade. Pô, legal, vai vender para 2.000 pessoas. Agora você triplica isso, muitas vezes até 10 vezes mais pessoas assistindo no YouTube a marca do seu patrocinador. O que você faz? Você vende por um valor maior. Você consegue explorar mais. Posso dar um exemplo por de exemplo, fora? o Bossen, que põe um busão gigante no escanteio para fazer propaganda para quê? Isso, da Para empresa. transmissão. Exato. Então, ao invés de criticar a transmissão e pensar pequeno, pensar como dirigente O cara dos anos do 90, ônibus, o cara do pensa ônibus como põe dirigente moderno. O cara desse ônibus em Assis, ele põe lá não por causa do povo de Assis. É por causa da transmissão. É por causa da transmissão. Por quê? Porque você atinge o Estado. Com a transmissão, você atinge o Estado. O Brasil. Com o estádio, você só atinge pouca gente da tua... Porque, por Exato. exemplo, você está falando de uma cidade como Jaú, certo? Jaú tem o quê? 150 mil habitantes? Por aí, que seja. Enfim, não vi. Caça aí, Jean, pra nós, só pra não falar bobagem aqui. Então, ou seja, tem lá seu número de... Nós estamos falando de... O cara tava com o último jogo com 800 e poucos 900 pagantes. e pouco, né? 900 pessoas. Vou colocar 1.000. Redondar lá. O cara tá com 1.000. E ele tinha 1.500. O cara tá reclamando 500 pessoas, irmão. Numa cidade de quantas Aproximadamente 150 mil. Ah lá, matei. Tá sabendo, 151 mil. 151.881. Então, Isso assim, de 2020, tá? Aí o cara tá achando que a transmissão tá tirando esse público miúdo. Só que pensa o seguinte, eu vou dar um exemplo de fora, só pra gente arrematar esse assunto. Fala. Algumas igrejas na pandemia foram obrigadas a transmitir, certo? Ou seja, proibiu, ninguém mais vai, ninguém entra. Então, eu sei porque eu dou consultoria de áudio em algumas igrejas e uma delas eu participei praticamente o período inteiro da pandemia. Por quê? Porque a gente ia lá só com a equipe, mantendo o espaçamento e fazia para a igreja vazia. E aí algumas igrejas que eu sei, depois da pandemia, elas engajaram tão fortemente na internet que hoje o sustento delas vem pelas pessoas que assistem online do mundo inteiro e não só do povo que frequenta ali a igreja. Então eles têm hoje mais membros online do que membros físicos no local. Aí, ó. E aí eles vão falar, não, vamos cortar a transmissão então pro cara sair do Japão e vir pra igreja. Não vai, Exatamente. irmão. Agrega, soma. A soma é sempre melhor. Sem dúvida nenhuma, acrescenta muito, perfeito. Bom, mas como eu disse, é pensamento retrógrado, pensamento de dirigente dos anos 90. Tem direito, tá? Eu não acho nem Claro. bom nem ruim. Eu só acho que é um contrassenso. Ele tá andando na contramão. Tá na contramão A da tecnologia lógica. tá levando todo mundo online. E ele tá querendo tirar. É isso. Né? Pô, e é não que tô a gente entendendo. falou, vai tirar a vitrine de jogador. O Nossa. patrocinador não vai gostar, Pensou, o cara faz um golaço, não sei sabe? pra quem mostrar. Exato, vai privar a família de assistir o cara jogando. Estamos aqui, ó. Sabe Com os quantas melhores gols da visualizações? rodada. O deles não É vai isso, ter, mano. é Sabe isso. quantos a gente alcança aqui na semana, a média do futebol nosso? 32.000 pessoas. Aí o cara não vai fazer um gol lindo, não vai mostrar, porque não só vai ver quem vai no estádio. pagar Então ingresso. assim, só pra ele entender, eu vou até pegar aquele... Deixa eu pôr aqui mais perto, né? Ô, Gu. Não chia, não.
E só pro pessoal, só pra situar o pessoal, desse dado que o Teles acabou de falar, Eu vou por aqui, ô Jean. toda semana a gente faz essa batalha de Aqui. golaço, a gente marca jogador, marca o clube, né? A gente tenta sempre marcar a torcida organizada também, que é pra dar uma força. Então, se você for olhar o nosso perfil lá, a gente, esse mês, né, tá com mais de 32 mil contas alcançados. Então, eu vou mostrar isso mesmo. É Posso mostrar vitrine, aqui? velho. Aqui, ó. Qual câmera, Gu? Você quer que eu mostre naquela lá, ó? Não deve dar para ver legal, mas só para vocês verem aqui, a gente marca, a gente manda para os nossos patrocinadores. São 32 mil pessoas alcançadas agora. Tá? Então, assim, só nessa média agora, né? Saca? Então, Então, assim, pô, eu acho que é útil. Eu acho que é muito Bastante. útil. não que a gente seja alguma coisa na internet. Isso a é um gente, pequeno nós somos ainda, um né? programa que começou há 2 meses. Mas a gente é Mas, bonito. pô, Mas, gente, é bonito, velho. Sua esposa Não. que acha bonito. É, ela tava aí agora, ela falou. Foi embora? Minha filha também. Fiquei ela- até triste agora. Perdeu o raciocínio, mano? Ah, Mas você perdi. sabe que eu corto, né, mano? Eu não tenho essa. é eu não isso. tenho filtro, mas continua. Vou até arrumar sua manga aqui. Não, pô, é isso. Tipo assim, igual eu tava dizendo, a gente iniciou o programa justamente pra isso, porque a gente vive essa realidade. A gente já trabalha com a divisão há alguns anos, não só a Bzinha, mas a 3 e a 2 também, Copa Paulista, Copa São Paulo, enfim. A gente vive isso e cortar isso vai atrapalhar demais o jogador, o próprio time, velho. É vitrine pro time. Como é que o cara não quer que tenha o bagulho? Não faz sentido, mano. Vai ver, tá jogando tão mal que ele não quer que Não ninguém faz veja. sentido. Pior que o 15 está bem. Não, o 15 tá bem. Não, É que o 15 não tá bem, o 15 é bem. A vida 15 inteira sempre eles se foi. dão bem, eles fazem uma boa campanha, né? Nessa temporada, o 15 demorou um pouquinho, né, Teles? Demorou um pouquinho pra engrenar mesmo, mas agora veio. Os dois tropeços são em casa. Agora veio. Agora conseguiu. E é nessa temporada. Nas temporadas passadas, o 15 vinha muito bem. Não chegou a oscilar tanto. Oscilou um pouquinho nessa. Mas agora embalou e tá vindo. E conforme o time vai melhorando, o público vai voltar. Vai para as decisões. Não dá pro né? time jogar mal em casa e esperar que o público vá lotar de novo toda vez. Não é assim que funciona. Até o exemplo, rapidamente, o Grêmio Prudente. Começou ali 800 pessoas, 700 pessoas, né? Aí o time Foi foi crescendo, avançando, né, bicho? foi avançando, aí foi para 2.000, 3.000, afinal deu 10. O que atrai o louco, público né, é o bom futebol e os resultados. Eu acho que é isso mesmo. Perfeito. Né? A colocação é essa. Perfeito, fechou. O que leva o torcedor pro estádio é o time, É velho. o time, é o time. resultado, né? Ô, vamos lá. Não faz Mas sentido. fechou.